Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Queridos, eu quero ler com vocês um texto. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Quem lê Bíblia todo dia, diga amém. Diminuiu. Quem gosta de Bíblia, diga aleluia. Eu mandei os versículos que eu vou usar. E falar assim: pastor, mas não precisa ser a Bíblia inteira não, pastor. A escola dominical, eu falei, Bíblia é bom. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus aberta ao nosso coração. Todos aqueles que andam segundo a palavra de Deus, eles alcançam prosperidade, não tem como não ser. A gente precisa receber, ler, examinar e praticar. Tem muita gente que lê, tem muita gente que ouve, mas tem muita gente que não pratica. E aí, pode observar, todas as vezes que alguma coisa está indo mal na nossa vida, é porque nós quebramos algum princípio. Todas as vezes, algum princípio da palavra nós quebramos. Porque Deus, Ele não volta na palavra dEle. Quando Deus fala que vai acontecer, quando Deus fala, se você fizer, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Quando Ele fala assim, olha, se você seguir aquilo que eu estou dizendo, você vai ser abençoado. Nós somos filhos e Deus, Ele quer a nossa prosperidade, a nossa bênção. Então hoje nós vamos meditar na palavra para refletir um pouco sobre isso e entender aquilo que Deus quer para nós e aquilo que Deus quer através de nós. Livro de 3 João, capítulo de número 1, o versículo de número 2. A palavra de Deus, ela nos diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo, repita assim, tudo corra bem. Então, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Levanta o rosto e olha aqui para mim. A palavra de Deus aqui, ela está trazendo para nós uma reflexão em 3 áreas da vida. Está falando da saúde física, está falando de tudo correr bem, ou seja, no mundo físico, ou seja, está falando da saúde de dentro, está falando de fora, externo, tudo correr bem, e está falando da alma, das nossas emoções, do nosso espírito. Então aqui está falando de corpo, alma e espírito. Aqui está falando que existe uma promessa para nós sobre isso. E quando nós vamos refletir sobre prosperidade, já foi pregado aqui, muitas pessoas concentram prosperidade em riqueza, prosperidade em dinheiro, pensam em vida fácil, pensam em mansão, carros luxuosos, viagens para o exterior, uma mesa repleta e banquete. Tudo isso faz parte de um processo da prosperidade, mas isso não se resume em prosperidade. Prosperidade é muito mais amplo do que isso. Prosperidade tem a ver com plenitude, prosperidade tem a ver com equilíbrio, prosperidade tem a ver com a ausência de necessidade. Prosperidade, melhor ainda dizendo, tem a ver com termos todos os recursos para cumprir o propósito de Deus sobre a nossa vida. Prosperidade é quando você pensa em algo, projeta algo, Deus, Ele provê para você os recursos necessários. E nós estamos profetizando sobre essa igreja, que tudo aquilo que você sonhar, tudo aquilo que você projetar em Deus, Ele vai prover os recursos necessários para a sua vida, porque Ele deseja que a sua saúde vai bem, Ele deseja que todas as áreas da sua vida vai bem, mas Ele deseja que a sua alma, a sua emoção, seu sentimento também esteja completo. Então Deus,
Ele tem cura para a nossa alma nessa manhã. Muitas pessoas, elas trocam os pés pelas mãos, elas tomam decisões erradas por falta de inteligência emocional, por falta de equilíbrio, por falta de diretriz da parte de Deus e seguir constante, caminhando com o Senhor. E nós vamos refletir sobre isso, porque a primeira coisa que Deus quer trazer para nós é a reflexão de que prosperidade, ela começa na minha, na sua, na nossa alma. Prosperidade, ela começa de dentro para fora. Muitas vezes nós focamos no exterior para entender o que é prosperidade, mas Deus ele está trazendo para nós só vamos chegar a um nível de prosperidade do Senhor quando nós formos prósperos nas nossas almas. Quando de dentro o nosso olhar ele for bom, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, diz a palavra. Mas se os nossos olhos forem maus, viveremos em trevas, e os nossos olhos refletem o que está dentro de nós. Quando nós vamos refletir, eu quero trazer uma reflexão, uma história, que diz que um grupo de missionários, eles foram à África, e chegaram em uma comunidade muito pobre. Eles chegaram ali, e ali as pessoas viviam em barracas de barro, elas não tinham cama, dormiam no chão, elas não tinham energia elétrica, e existem até os dias de hoje, locais, vilarejos que são dessa forma. A casa é como se fosse uma toca de índio, no topo dela, em cima, você tem ali um buraco que a luz solar bate, e então quem está na casa sabe que amanheceu. Aquela mulher chamada Mama Grace, ela era uma mulher que era muito pobre, não tinha recursos, mas todos os dias pela manhã, às 5 horas da manhã, ela levantava para louvar e adorar a Deus. Pela manhã ela cantava louvores de júbilos, ela era uma pessoa que orientava outras pessoas daquela comunidade, ela era uma pessoa que tinha uma alma leve, uma alma próspera, ela servia chás para as pessoas necessitadas, ela cuidava dos órfãos, os órfãos daquela, e essa é uma história real. E Mama Grace, ela cuidava das crianças daquele vilarejo, e ela ensinava sobre Deus para aquelas crianças. E aquele grupo de missionários começou a olhar aquela situação, e eles ficaram surpresos, perplexos, não pela miséria do local, mas o quanto aquela mulher, ela tinha uma alma próspera, leve, e era uma pessoa que resplandecia a imagem de Cristo. E aí eles questionaram ela, mas como que ela poderia ser feliz desse jeito, pobreza? Porque os padrões de prosperidade deles era diferente. Eles vieram de outra cidade, vieram de outros países, e estavam no lugar pobre, eles estavam no lugar de miséria. Mas aquela mulher resplandecia uma alma de prosperidade, e ela diz: eu não posso ser contra o meu Deus Jesus Cristo me alcançou, a minha alma tem tudo, se eu tenho Ele, eu tenho tudo o que eu preciso, eu não posso questionar, eu não posso resmungar, pelo contrário, eu louvo e agradeço ao meu Deus, por aquilo que Ele fez dentro de mim. Para nós, isso talvez é dicotômico, é perplexo, é uma coisa que é contrária ao nosso pensamento, mas a reflexão para mim e para você é: como está a sua alma em Deus? Se hoje Deus te arrancar tudo, mas preservar a sua vida como Ele fez com Jó, qual seria a sua reação? Quem aí é pai como eu, levanta a mão. Quem é mãe, levanta as mãos. Se hoje Deus arranca todos os seus filhos, de uma só vez, quais são as palavras que você vai liberar para Deus? Deus, Ele está querendo trazer para mim e para você um nível de maturidade espiritual, para que a nossa alma venha verdadeiramente dizer aquele versículo de Salmo 23, que Ele é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta. O mundo nos impele à condição de buscar por mais, que a empresa prospere,
mais um contrato, mais um trabalho, mais uma promoção. Você compra o carro dos sonhos, passou 6 meses, você já está olhando o outro. Você vai para a casa dos sonhos, passou 1 ano, 2 anos, você quer a próxima. Você alcançou uma verba, um dinheiro, um recurso, passou um pouco mais, você quer mais, porque o mundo sempre quer nos impelir mais, dizendo que não somos suficientes, mas o Senhor está dizendo para nós, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Ele está dizendo para mim e para você, que se você entregar o teu caminho a Ele, o mais Ele vai fazer. Para de olhar para as coisas materiais, e olha para Ele, que é o consumador da nossa fé. É Ele, é por Ele, e é para Ele todas as coisas. Pastor, isso é fácil? Lógico que não. Pastor, isso é fácil? Lógico que não, irmãos. A nossa alma nos rouba, a nossa mente nos trai. Por isso nós precisamos meditar na palavra do Senhor, mantermos firmes e constantes, entendendo aquilo que é e aquilo que não é de Deus para nós. É como aquela pessoa, né, que ela está indo para uma coisa que ela sabe que não é de Deus, e ela fala: Senhor, se não for da tua vontade que eu vá, não deixa eu ir. Mas ela está indo. Senhor, se não for da sua vontade, não permita que eu vá. Mas ela está indo, mas ela sabe que não é. E Deus falou para você, querido, Ele te deu livre-arbítrio. Foi pregado aqui que quando nós temos a nossa chamada em Deus, quando aceitamos Ele, nós não podemos ter o livre-arbítrio. Por quê? Porque uma vez que fomos para Deus, temos que permanecer em Deus. Essa é a realidade. Mas Deus não vai contra a palavra, Ele te deu. Se você quiser escolher o seu livre-arbítrio em detrimento daquilo que Ele quer, Ele não vai te impedir. Nós é que temos que saber o que Deus quer para nós. A verdadeira prosperidade, ela não vem do bolso, ela vem da alma. Não importa o quanto eu tenha de aplicações, investimentos, de prolabore, de salário, de prêmio, de bônus, não importa. O que importa é como a minha alma está na presença do Senhor. Quando eu passo e vejo alguém necessitado, se o meu pensamento é: isso não é problema meu, não é comigo, significa que eu estou pobre de espírito, eu estou pobre de alma. Nós precisamos, irmãos, ser mais comunidade, nós precisamos ser mais família. Quantos vivem grandes coisas materiais, tem grandes casas, carros, mas tem uma alma pequena e miserável. Em contrapartida, na história que nós refletimos sobre ela, quantas pessoas têm tão pouco, mas tem um brilho que exala a luz de Cristo sobre nós. Quando nós vamos olhar Romanos 5, no versículo 1, olha o que a palavra de Deus nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele quer trazer paz para a sua alma. Deus, Ele quer trazer paz ao teu espírito. Precisamos viver por e com propósito. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa casa. Será que Ele nos fez simplesmente para viver? Será que Ele nos fez e Ele te plantou nessa família, nesse local de trabalho, nessa faculdade, nessa escola? Ele te plantou lá apenas para que você possa executar aquilo que o mundo físico nos cobra? Ou Ele te plantou lá como semente para expandir o reino de Deus naquele lugar? Qual é a vontade de Deus para nós? Algumas perguntas que Deus quer trazer para mim e para você, e muitas vezes eu mesmo, começa por mim, muitas vezes eu vou negligenciar uma oportunidade que Deus me deu para eu falar dele, e eu falo: talvez agora nessa reunião não cabe, talvez nesse cliente não cabe, talvez esse momento não é o momento, eu estou aqui para fechar esse contrato, eu estou aqui para assinar, mas muitas das vezes eu mesmo negligencio, eu estou falando de mim. Nós precisamos refletir o que Deus Ele quer de nós.
para que nós possamos ter uma vida próspera. Mateus 6,33 nós conhecemos: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, o primeiro versículo fala que Ele quer que em tudo nós vamos bem, todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós nos dedicamos a Deus com uma alma, com paz de espírito, com confiança no Senhor, e entendemos que Ele é a prioridade, as demais coisas são derramadas do céu para a nossa vida. Coloca a mão sobre o seu coração e fala assim: Senhor, eu quero viver debaixo dessa palavra e por esse propósito. Entra na minha alma, entra na minha mente e transforma segundo o teu querer, para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero, no nome de Jesus. Segundo tópico: prosperidade também é frutos de relacionamentos saudáveis. Salmo 1 nós conhecemos, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Como é feliz, em algumas traduções vai estar bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ao contrário, ou antes, porém, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira da água corrente, ela dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que nós devemos ter cuidado com as más companhias. Nós precisamos ter cuidado com pessoas que nos dão conselhos contrários à palavra de Deus. Quer saber quem é teu amigo? Quer saber quem é tua amiga? Se ele te aproxima, se ela te aproxima de Deus, então eles são verdadeiramente seus amigos. Mas se eles te afastam de Deus, se eles estão na roda dos escarnecedores, se eles estão na roda dos zombadores, essas pessoas, elas ferem o propósito de Deus para a tua vida. Quando nós vamos refletir, relacionamentos saudáveis são canais pelos quais Deus envia provisão, graça e crescimento para nós. Em quais relacionamentos você está inserido? Quais são os seus colegas de trabalho? Quais são os seus colegas de bairro? Quais são os ambientes que você frequenta? Quais são os restaurantes, os bares, as boates, as festas? Quais são os locais que você frequenta? São locais que aproximam você do propósito de Deus? Ou são lugares onde você fala: não, não tem nada a ver, tá tudo certo, eu sei quem eu sou? Se você, como o pastor disse, se você quer ser conhecido como alguém usuário de drogas, começa a andar quem é usuário de drogas. Se você quer ser conhecido como alguém que é traidor, começa a andar com pessoas que são traidoras. Anda nesse grupo e logo logo você será. E ainda que você não seja, levarão falso testemunho ao teu respeito dizendo que você é. Mas se você quiser ser conhecido como filho de Deus, como herdeiro da promessa, como alguém próspero, começa a frequentar ambientes, lugares em todo o tempo. Não é só no culto. O fato de virmos ao culto não nos torna filhos de Deus, mas é aquilo que nós fazemos lá do lado de fora. Os ambientes, as palavras, as companhias, as pessoas, os conselhos, aquilo que a gente segue é o que nos faz verdadeiramente sermos filhos de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e vê se ela tem cara de filho de Deus. Agora olha para ela e pergunta para ela assim, ó: eu tenho? Não, isso, você viu que até a energia baixou quando você olhou para o lado, né? Misericórdia. Olha para ela e fala assim, ó: eu tenho. É pergunta, hein? Eu tenho a imagem e a semelhança do Deus
que você crê. Esticou, hein? Esticou, hein? Querido, nós precisamos refletir a imagem do Senhor. O versículo que nós lemos diz que nós seremos árvores plantadas junto a correntes de água. E nós sabemos que a árvore, para ela dar boas raízes, crescer forte e gerar frutos, primeiro ela tem que estar plantada. Então ela depois tem que ter água, e ela à beira das águas correntes diz, para mim e para você a reflexão, de que é uma fonte genuína, que rega tuas raízes, e faz você gerar frutos. Essa é a verdadeira prosperidade que Deus quer para nós. Ele é a fonte da água da vida, e se nós estivermos plantados nele, e ele enxertado em nós, como João 15:15 vai dizer, que ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e todo aquele ramo que está enxertado nele, esse dá muito fruto para o Senhor. Olha para alguém que está do seu lado, me ajuda a pregar. Eu sei que você adora olhar para o lado e falar, adora, é ruim demais, mas vai lá, vira para ela e fala assim, ó, você será conhecida como árvore frutífera. Tem alguém que recebe isso? Diga amém. Olha o que Josué 1:8 fala para mim e para você. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Meditar na palavra de dia e de noite. Ah, pastor, é chato. Meditar na palavra de dia e de noite. A fé vem pelo ouvir a palavra, e mesmo quando você lê, você está alimentando, você está ouvindo a palavra de Deus. No mundo digital que nós estamos, muitas pessoas andam pelos carros ouvindo podcasts, ouvindo música, ouvindo louvores, mas eu tenho convicção, porque a palavra nos garante isso, que se você colocar a Bíblia lá, põe ela online, põe ela para você ouvir, põe um texto, todos os dias você se alimentar da palavra, de dia e de noite, os teus caminhos prosperarão. A palavra que está dizendo para mim e para você. Refletindo nisso, terceiro ponto, prosperidade também expressa no trabalho. Deuteronômio 28:8, olha o que a palavra de Deus diz para nós. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizer, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Aqui ele está dizendo sobre celeiro. Celeiro quer dizer colheita, celeiro quer dizer um lugar de armazenamento. Celeiro é onde, quando eles recolhiam os trigos, milho, grãos, a colheita, eles armazenavam no celeiro. Aqui Deus está dizendo para mim e para você, que o Senhor enviará bênçãos aos nossos celeiros. Nós estamos fazendo uma reflexão. Primeiro, a prosperidade ela começa de dentro começa na nossa alma. Depois que ela começa na nossa alma, nós precisamos meditar na palavra de Deus e entender que é fruto de relacionamentos e ambientes saudáveis. Se eu tenho uma alma próspera, se eu estou no meio de pessoas e ambiente próspero, como esse ambiente aqui, que eu estou vendo um monte de gente próspera no Senhor aqui, e então, tendo a alma próspera, o ambiente e pessoas prósperas, então no nosso trabalho, Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Tem pessoa que chega para a gente assim, pastora Cláudia, eu tenho certeza que já aconteceu com a senhora. Senhora ou você? Senhora, você. Ô pastora, ora aqui para eu ter um emprego, estou desempregada. Tem muita gente que fala assim, pastor, ora por esse currículo, que eu estou precisando tanto do emprego. Deus, Ele não quer emprego para nós. Porque quando você fala assim, eu quero um emprego,
nos traz a visão de simplesmente você quer estar empregado em uma empresa, empregado em algum lugar, está inserido, está dentro. Deus, Ele não abençoa o emprego, Deus, Ele abençoa trabalho. Deus não abençoa eu entrar dentro de um local e falar assim: opa, eu quero estar nessa empresa, estou fichado no final do mês, até o 5º dia útil, o meu cai, está tudo certo, estou com a marreta na mão, deu a hora de ir embora, tocou o sinal, tocou a sirene, eu largo e vou embora. Quantas pessoas passam a semana esperando 5 horas da tarde? Quantas pessoas passam a semana esperando mais uma sexta-feira, depois de meio-dia, sextou, papai, quem fez, fez, não faz mais. Quantas pessoas passam esperando o verão, esperando as férias, esperando o Réveillon, e as pessoas estão esperando, e elas esquecem de viver o presente, entender que Deus abençoará o trabalho das nossas mãos. Então honra o local onde você está. É o trabalho que traz para mim e para você. Salmo 128, tem uma palavra que vai dizer que do trabalho das nossas mãos comeremos, felizes seremos e tudo nos irá bem. Eu não li na palavra do emprego que Ele nos deu. Ele falou: do trabalho das nossas mãos comeremos, felizes seremos e tudo nos irá bem. Como está a sua relação com o trabalho? Quantos livros você já leu esse ano? Quantos cursos para reciclar o que você já sabe, ou para obter novos conhecimentos de capacitação você fez? Mas Deus me abençoa, Deus abre porta, Deus faz acontecer. Qual é a parte que Ele falou para você fazer, que você tem feito? Eu não estou chamando atenção, eu estou fazendo uma reflexão, e cada um faça a avaliação de si mesmo, como diz em Malaquias, né? Examinai, pois, a si mesmo. Como diz lá em 1 Coríntios, no texto da ceia, examinai, pois, a si mesmo. E então coma pão, beba da água. Muitas pessoas têm um dinheiro guardado para viagem. A pessoa guarda para as férias. Ela vai tirar férias e vai para Guarapari. E ela vai ficar lá na praia do Morro. Ou ela vai para Caldas Novas. Bom demais. Fala mal não. É o quintal do mineiro. Mas muitas vezes ela não reserva para fazer um curso, um treinamento, uma capacitação, ir num congresso, ler um livro, estudar. Se eu e você queremos ficar no nível operacional, está tudo certo. Eu saí dessa padaria, onde eu era atendente, é um trabalho digno, é um trabalho nobre, não tem problema nenhum nisso, e eu vou para outra padaria, vou atender lá, e está tudo certo. Eu sou pedreiro, trabalho digno, tem muito pedreiro aí que ganha mais do que engenheiro, está tudo certo. Mas eu quero ficar batendo marreta, pegando em colher, mexendo com gesso, ficar com o pé rachado, trincado por causa do cimento, está tudo certo. Mas e se você estudar noções de empreendedorismo, noções de gestão, e você agora se tornar um empreiteiro, e não mais tendo que pegar na colher, mas gerindo, administrando outras pessoas e ganhando sobre o trabalho delas? Tem pessoas que não querem, está tudo certo. Mas tudo isso é trabalho, e Deus, Ele quer abençoar o trabalho das nossas mãos. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei vendendo suco de laranja, naqueles carrinhos. Depois fui para um posto de saúde e comecei a trabalhar como atendimento ao público. Depois de atendimento ao público, eu fui para um projeto social que trabalhava com reabilitação de sentenciados do sistema prisional. E nós começamos a trabalhar com tapeçaria, com artesanato. A cada 3 dias de labor, de trabalho, eles recebiam 1 dia de redução na sentença deles. De lá eu comecei a trabalhar com vendas. E em vendas eu me descobri que quanto mais eu estudava, quanto mais eu me dedicava, melhor eu seria em vendas. Tem gente que fala assim:
Peraí, se não dá certo na vida, vai ser vendedor. O salário dos maiores salários do mundo são das pessoas que atuam no comercial, que são bons vendedores. E eu comecei a estudar, comecei de baixo, como operacional, como vendedor, como último, quem sabe, da fila. As coisas foram acontecendo, e em Deus a gente vai, dedicando em Deus, servindo a Deus, sendo fiel nos dízimos, sendo fiel nas ofertas, entendendo que aquele que me dá é a fonte para dar muito mais. Então se Ele traz, eu posso deixar sair pelas minhas mãos, abençoando outras pessoas, me dedicando por outros, que Ele dá mais, Ele acrescenta. E Deus foi fazendo até a gente chegar hoje. Eu não sei o que você precisa, qual é o sonho da sua vida nessa área profissional, mas uma coisa é certa: você não vai chegar se você não trabalhar, estudar, dedicar, muitas vezes restringir até horários de sono, enquanto outras pessoas estão dormindo, mas não entrando nesse sistema vicioso que te faz só querer mais, mais, mais e a alma doente. Mas no sentido de saber aonde você quer chegar, em quanto tempo você vai chegar, e o que você precisa fazer para chegar. E eu creio que Deus, porque Ele falou que quando você não senta na roda dos escarnecedores, quando você medita na palavra de dia e de noite, então Ele prospera os teus caminhos. Receba nessa manhã essa profecia. Deus, Ele está trazendo lucidez à nossa mente, nossa alma e nosso coração, para que nós possamos meditar na palavra de dia e de noite, e para onde você pisar a planta dos teus pés, aonde você tocar essa mão que foi ungida com prosperidade, Deus vai trazer um romper e um transbordar do Espírito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no teu coração. Aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Se tem alguém que acredita nisso, dá um glória a Deus aí bem. Historinha que eu coloquei aqui. Um homem, ele vivia triste, reclamando a sua vida porque ele não prosperava, nada dava certo, ele não colhia nada, seu trabalho não ia bem, sua casa ela estava cheia de briga, sua saúde estava enfraquecida, ele não ia muito bem. Um dia ele visitou um velho amigo pedreiro dele, que morava num campo, e ele chegou naquele campo, naquele local, o campo estava completamente florido, os filhos sorridentes, ele tinha paz no olhar, paz no espírito, as coisas estavam acontecendo, e ele pergunta para aquele amigo pedreiro dele, e fala assim: qual é o segredo dessa prosperidade, dessa felicidade que você vive? A minha vida vai mal, eu não colho, está tudo indo de mal a pior. E aquele pedreiro virou para ele e falou assim: olha, tudo começa no meu dia. Todos os dias eu planto amor e algo novo. Todo dia no meu trabalho eu planto esforço. Na minha casa eu planto palavras e atitudes de amor. Também na minha vida, na minha fé, eu planto tempo com Deus. E a terra, ela sempre devolve aquilo que nós plantamos. O problema é que muitos de nós queremos colher aquilo que nós não plantamos. Pedimos a Deus para as pessoas nos amar, mas a gente não ama ninguém. Pedimos a Deus para que as pessoas nos perdoem, mas o nosso ego não permite a gente ir pedir perdão. O problema é que muitos de nós queremos colher aquilo que não plantamos, e nessa vida a palavra de Deus diz que tudo que você plantar, também ceifará, colherá. Feche os seus olhos aí rapidamente, no nome de Jesus. Tenta lembrar de algo que você queria colher muito. Talvez é na sua alma, talvez é no espírito, talvez é uma promoção, talvez é o concurso que você quer passar e você está estudando. Algo que você está, quem sabe, ali esperando. E agora olha o que você está semeando para que isso possa acontecer.
Muitas pessoas agora, ainda de olho fechado, pensaram naquilo que você está semeando na sua vida. Agora abre os seus olhos. Pensa nisso que você pensou em semear na sua vida para que aconteça. E se você expandir sua mente e falar assim: eu vou semear isso na vida de outras pessoas, eu vou ser canal para abençoar a vida de outras pessoas. Quando nós ouvimos, nós aprendemos pouco, cerca de 20%. Quando nós ouvimos, lemos, escrevemos, isso já chega a próximo 40%. Mas quando nós ensinamos para outras pessoas, isso aumenta para em torno de 75%. Nós aprendemos muito mais quando ensinamos do que quando ouvimos, lemos ou escrevemos. Porque quando eu ensino, eu estou praticando, e é a prática que nos leva à perfeição. Quais são os conhecimentos que você tem, que você pode falar assim: eu posso compartilhar com outras pessoas, a minha alma é próspera, eu não penso só em mim, o meu olhar é bom, eu posso abençoar a vida de outras pessoas com isso. E eu tenho certeza que quando você estiver cuidando das pessoas, Jesus um dia vai olhar para você e vai falar: servo bom e servo fiel, porque quando eu estava nu, você me deu de vestir, quando eu estava com fome, você me alimentou, quando eu estava com sede, você me deu de beber. E nós vamos perguntar: mas Senhor, quando fizemos isso? E Ele vai dizer: quando fizeste algum dos meus pequeninos, você estava cuidando de mim. O segredo da prosperidade é compartilhar. O segredo da prosperidade está numa alma generosa. O segredo da prosperidade está em refletir a imagem de Cristo, não por nós, mas através de nós. Pastor, está pesado. É para ficar pesado. Evangelho é confronto, querido. E quantas vezes eu fui egoísta? E quantas vezes eu fui egocêntrico? Quantas vezes eu não fui cristocêntrico, Cristo no centro? Era a minha vontade, como menino mimado, como o pastor Jota, outro dia, pregou aqui: ai pai, me dá, ai eu quero. O que ele fez? Como é que é? É egoísta? É egoísta. Sou eu mesmo? Sou eu mesmo. Querido, Deus está trazendo aqui nessa manhã para a gente uma reflexão de que nós precisamos ser mais generosos. Ontem foi legal que ontem eu estava andando com o Azaf no carro, aí veio um rapaz: aqui 3 revistinhas para colorir, que não sei o que, compra aqui. O sinal abriu, eu falei: amigão, acabou de abrir. Ele: leva, tem o meu número do Pix, faz o Pix depois. Eu falei: então me dá aí, eu faço o Pix depois. Aí eu vou fazer, viu, não preocupa não. Aí passou um pouquinho, eu fiz o Pix. O Azar: obrigado papai, isso mesmo, você abençoou ele, né? Você ajudou ele. Eu falei: ele está trabalhando, filho. Aí passou um pouquinho mais adiante, cerca de umas 2 horas depois, vem uma moça na Via Expressa, ali perto do bairro Petrolândia, descendo para Igarapé. Eu moro em Igarapé. Vem de Igarapé, vou para lá, porque essa igreja é bênção, aqui é o nosso melhor lugar. E aí tinha uma moça vendendo um bolinho no pote, desse tamanhozinho assim, de chocolate. E ela: não sei o que, aí o sinal abriu de novo. Aí ela falou assim: não, pode levar. Aí me deu uma colherzinha assim, dentro estava o código Pix. Ela: você faz o Pix depois. Falei: então me dá aí. Nem queria bolo não, queria ajudar. Aí o Azaf deu um sorriso no rosto, bateu no meu ombro: parabéns papai, hoje você ajudou 2 pessoas, né? Eu falei: você fica feliz? Ele: claro papai, a gente tem que ajudar as pessoas. O que você tem ensinado para os seus filhos? O seu filho, ele vai perceber as suas atitudes, não aquilo que você fala. Quais são as sementes que você lança dentro do lar? São sementes de amor? Ou você é o agente propulsor das brigas? É do meu jeito. Anteontem, de madrugada, estava preparando essa mensagem. Um pastor falou comigo na quinta-feira que eu ia ministrar hoje de manhã. E aí eu vi um vídeo, falava assim: em todos os lugares é do mesmo jeito. Aí era uma oriental, uma asiática. Ela estava pegando tomate e colocando tomates, escolhendo e colocando dentro da sacolinha. Aí o marido dela filmando assim, quando ela virava, ele pegava o tomate da sacola que ela escolheu,
tirava e entregava para ela, como se fosse a escolha dela. Ela olhava, devolvia e punha outro dentro da sacola. Aí a hora que ela olhava para escolher, ele pegava o tomate que ela escolheu, entregava para ela, e devolvia. Mulher, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela edifica o lar. Marido, aquele que ama sua mulher como Cristo amou a igreja. Como nós temos sido como exemplos, marido e mulher. Como nós temos sido para viver uma vida próspera, porque não é dinheiro, querido. O dinheiro ele vem quando você tem uma alma boa, quando você tem ambientes saudáveis, relacionamentos saudáveis, quando você medita na palavra de dia e de noite, como você pratica, quando você semeia coisas positivas, quando você estuda, dedica, trabalha. Não tem como o universo, não tem como o mundo espiritual, não tem como nada ir contra a vontade de Deus, porque você está cumprindo princípios. Como é lá dentro da sua casa? Como é lá no seu trabalho? E eu quero avançar, refletindo sobre mais duas coisas. Prosperidade também contempla uma família alinhada com o céu. Eu já falei do Salmo 128, que do trabalho das nossas mãos comeremos, felizes seremos e tudo nos irá bem, que nós precisamos ter temor ao Senhor. E o último princípio, prosperidade é ter Jesus no centro. João 10:10. A palavra de Deus diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou tenham plenamente. O nosso Deus é um Deus que é completo. Jesus Cristo, Filho, o homem, Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos plenitude em tudo. Prosperidade é plenitude, prosperidade é ausência de necessidade. Ele está dizendo: ei, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus Cristo, eu morri na cruz, eu me entreguei por você, eu passei por tudo, eu não retrocedi, eu não abandonei o Getsemane, eu não abandonei a coroa de espinho, para que você tivesse vida e vida em abundância. Então receba essa palavra. Jesus Cristo, Filho homem, Ele está aqui nessa manhã. Ele é o lindão, Ele é o Raboni, Ele é o leão, o Cordeiro de Deus, e Ele está aqui para derramar sobre as nossas vidas unção de prosperidade, para que nós venhamos romper, conquistar, prosperar e tenhamos plenitude em tudo. Fica sobre os teus pés. Quando Ele está no centro, aonde há caos, vem ordem manancial. Aonde tem tristeza, a tristeza salta de alegria. Aonde tem miséria, vem fartura. Aonde tem guerra, predomina a paz. Ele é aquele que pode preencher a tua alma. Jesus Cristo é o centro. Foi Ele que morreu, não fui eu, não fomos nós. Foi Ele que morreu por mim e por você. Ele entregou o teu sangue por amor de todos nós, para que nós fôssemos completos e que nós tivéssemos tudo em nossa alma. A reflexão para nós hoje é uma vida que floresce. O que precisa florescer na sua vida? Quais são os galhos secos de uma árvore qualquer? Para nós, quem lembra? Só os velhos, né? O que precisa florescer na sua vida? O que está seco? Aonde que ele precisa cortar, podar, para que possa crescer melhor, mais forte? Ele te plantou junto a ribeiros de fontes de águas vivas, para que você possa crescer, florescer e prosperar. Ele está dizendo para nós, e aí eu quero finalizar com 3 versículos rápidos. Você de pé,
Provérbios 11, 25. A palavra de Deus diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós falamos aqui o que você pode semear, o que você pode aliviar, a quem você pode ajudar. Quando você faz, você recebe, a terra te devolve aquilo que você planta. Saia daqui nessa manhã com um compromisso com Deus de semear na vida de alguém. Eu não estou falando de dinheiro, mas se você desejar semear, ok. Eu estou falando de semear amor, você receberá amor. De semear paz, você receberá paz. De ensinar alguém, você aprenderá ainda mais. De você estar estudando para concurso, ajuda alguém que está precisando, estuda com ela. Na medida que você estiver estudando com ela, você está reforçando o conhecimento. Lá no seu local de trabalho, alguém está com dificuldade, você fala, não tem nada com isso, é cada um por si, Deus por todos. Deus por todos? Nosso Deus nunca falou isso, que é cada um por si, Deus por todos. Nosso Deus está dizendo que aquele que alivia o fardo do outro receberá alívio, que aquele que semeia receberá. Então saia daqui entendendo que Deus sim é por todos, todos aqueles que honram e têm uma alma generosa. Malaquias 3:10, não precisa colocar, todos nós conhecemos. Tragam os dízimos e ofertas ao altar, porque o altar é terra próspera. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós falamos como testemunho da manhã da nossa irmã, eu não vou poder ser dizimista durante um tempo, me desculpa, Senhor. E aí quando ela falou, não, eu vou devolver, ela devolveu para o Senhor. O Senhor enviou provisão de onde ela nem imaginava. E é assim na minha, na sua vida. É assim na sua casa. E para finalizar, Jeremias 29:11. Eu quero finalizar com esse versículo para nós orarmos. Porque eu conheço, eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Coloca a mão sobre o teu coração, Pai. Nós estamos aqui nessa manhã, confiantes, meu Deus, nessa série Prospere, que o Senhor é aquele que tem poder de prosperar o teu povo. Meu Deus, nós trouxemos palavras e reflexões que o Senhor trouxe ao meu coração e espírito. A palavra foi pregada e não é por muito falar que seremos ouvidos. Eu quero determinar, como pregador da tua palavra, como profeta do Senhor, debaixo do sangue de Jesus Cristo, que essa igreja vai florescer e prosperar, que aonde a terra está seca, ela será transformada em um manancial de águas, que a árvore seca produzirá muitos frutos, no nome de Jesus. E quem recebe, aplaude, glorifica, exalta o nome do nosso Deus. É o poder. Bem forte. É por Ele, é para Ele todas as coisas. Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória para sempre. Amém. E como é que eu termino? Eu termino aqui, levanta a tua mão bem alto e fala assim: Senhor meu Deus, nessa manhã eu recebi unção de prosperidade. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde eu tocar, a
cima das minhas mãos, a prosperidade do Senhor alcançará. Glorifica a Deus, exalta Ele aí bem forte, no nome de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.